santos caminhos, benigno em todas as suas obras, perto está o Senhor, perto está dos que o invocam, de todos que o invocam em verdade. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Que neste momento possamos entrar na presença do Senhor com temor e tremor, porque toda a glória e honra pertence ao nosso Deus. Amém? Daremos início com uma oração de adoração. Convido a nossa irmã Rose que faça essa oração. Santíssimo Deus, eterno Pai, nós te adoramos e te cultuamos, ó Deus, nessa noite. Te adoramos pelo que Tu és nas nossas vidas. Te adoramos pelo que Tu tens feito por cada um dos Teus filhos, ó Pai. Te adoramos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas. O Senhor tem sido um Deus presente no meio do Seu povo, ó Pai. Nesse instante eu te peço, Senhor, que Tu estejas lá no trono de glória, aceitando esse culto, Senhor Deus, que seja agradável a Ti, ó Pai. Que o louvor que sair dos nossos lábios, Senhor Deus, possam ser por Ti aceitos. Ouve as nossas orações, ó Pai. Aceita o nosso louvor, Senhor, porque Tu és digno de ser adorado, de ser cultuado, ó Deus. É por isso que o Teu povo se reúne aqui nessa noite, para prestar a Ti um culto de gratidão e de adoração. Fica conosco, ó Deus, perdoa as nossas falhas, ser com cada um do Teu povo que aqui se encontra. É minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Dando continuidade, convido os irmãos que abram as suas Bíblias em Salmos 15. Farei a leitura completa do texto, Salmos 15. Salmos 15 que diz: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade, o que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Amém. Em resposta a esse belíssimo texto, cantaremos o hino de número 52, Glória e Coroação. Saudai o nome de Jesus, arcanjo
Convido neste momento nossa irmã Viviane que faça uma oração de louvor e gratidão. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado a Deus pelo dia de hoje, porque estamos aqui, ó Pai, para louvar e engrandecer, ó Deus. Perdoa, ó Pai, as nossas falhas, nossos pecados. Continue abençoando a cada um que está aqui, Senhor. E nos ajude, Senhor, no dia de hoje, ó Pai. Em nome de Jesus, que eu te louvo e agradeço. Amém. Convido os irmãos novamente que abram suas Bíblias em Salmos. Só que dessa vez, Salmos 12, é só virar uma página. Eu farei a leitura do versículo 1 e 2. Salmos 12, versículos 1 e 2. Que diz: Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Convido neste momento o presbítero Daniel que faça uma oração de confissão e súplica ao nosso Deus. Santo e eterno Deus, nos achegamos a Ti, ó Pai, confessando os nossos pecados, ó Senhor. Nós confessamos porque muitas vezes temos falhado quando deixamos de dar testemunho ao nosso próximo, quando deixamos, ó Pai, de glorificar o Teu santo nome, fazendo a Tua vontade, buscando conhecimento na Tua palavra, e muitas vezes nós deixamos por outras coisas que achamos que vai trazer prazeres momentâneos para a nossa vida. Por isso nós confessamos a Ti que nós somos fracos, dependentes de Ti, ó Senhor. Por isso nós suplicamos, ó Senhor, que cada dia mais o Senhor nos torne mais alvos do que a neve, perdoando os nossos pecados, para que quando o Senhor vier, nos encontre como mordomos fiéis Teus. Pai. Nós suplicamos a Ti, ó Senhor, pela Tua graça maravilhosa em nossas vidas, porque não conseguimos fazer a Tua vontade 100%, Pai. Nós somos dependentes de Ti e necessitamos que o Senhor esteja conosco sempre. Não deixe, ó Pai, que nós venhamos desviar os nossos olhares da cruz de Cristo, ó Pai, porque senão nós somos fracos e caímos, ó Senhor. Por isso, nós nos rendemos a Ti, para que o Senhor conduza as nossas vidas todos os dias, ó Pai. Em nome de Jesus, nós Te glorificamos e Te bendizemos. Amém. Convido neste momento a equipe de cânticos, que terá a oportunidade de conduzir a igreja no louvor ao nosso Deus. Comunhão e adoração. Hoje estamos reunidos para
toma o meu coração. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faze o teu querer em mim. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faze o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faze o teu querer em mim. Faze o teu querer em mim. Faze o teu querer em mim. A igreja pode se assentar. Convido neste momento que nossa irmã Cida faça uma oração de intercessão ao pregador desta noite. Amado Deus eterno, louvado e exaltado seja o teu nome, ó Deus. Nós te rendemos graça a essa hora, Senhor. Te agradecemos pela oportunidade de estar em tua casa essa noite. Nós queremos, ó Deus, te pedir em nome de Jesus que a tua palavra, ó Deus, venha de encontro aos nossos corações, que possamos, ó Deus, compreender, Senhor, a tua palavra essa noite e praticá-la, ó Deus. Usa teu servo, ó Deus, para falar aos nossos corações em nome de Jesus. Louvado e exaltado seja o teu nome,
Nós te agradecemos, ó Deus, por esses momentos aqui. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. É um prazer, uma alegria mais uma vez estarmos na casa do nosso Deus e juntos podermos cultuar e adorar ao Deus único e verdadeiro, que é o Deus revelado nas Escrituras. Para a reflexão nossa nesta noite, quero convidar os amados irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro do profeta Malaquias. Profeta Malaquias, capítulo 2, versículos 17 e capítulo 3, versículo de 1 a 5, na continuação desse texto. Também queremos pedir que você que está aí na sua casa, que também nos assiste aqui, que abra também a sua Bíblia, a palavra de Deus nesse texto. Malaquias, capítulo 2, versículo 17, capítulo 3, na sequência, versículos de 1 a 5. Eu irei fazer a leitura desse texto. Os irmãos acompanhem então, mesmo assentados, meus amados irmãos, mas com reverência à palavra do Senhor neste momento. Acompanhem com bastante atenção a leitura e na sequência a exposição da mensagem do Senhor nesta noite. Nos diz a palavra de Deus o seguinte: enfadais o Senhor com vossas palavras e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que pensais: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. É desses que ele se agrada. Ou ainda: onde está o Deus do juízo? Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o salário do trabalhador, do jornaleiro, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos exércitos. Meus irmãos, nós temos esse texto do profeta Malaquias se dirigindo ao povo de Judá, povo de Deus do Antigo Testamento, povo que neste momento da história deles, estavam questionando a justiça de Deus e estavam, mais do que isso, ofendendo a Deus no julgamento que eles faziam das pessoas à sua volta. Então esse texto ele nos ajuda e nos ensina, chamando a atenção para que não ofendamos a Deus no nosso julgamento. Não ofenda a Deus no seu julgamento. Poderíamos dizer que, com toda certeza, que a justiça de Deus, de acordo com esse texto, nós vamos entender isso, diferente do que muitas pessoas falam hoje, em dia também, não só no passado,
mas hoje em dia também se levantam contra Deus e contra a sua justiça. E diferente do que dizem muitas pessoas, a justiça de Deus, ela nem tarda e nem falha. Ela se cumpre cabalmente, apesar da incredulidade de muitas pessoas. Olhando para esse texto, nós poderíamos dividir ele em 4 partes básicas aqui. A primeira divisão desse texto se encontra exatamente no versículo 17, que é uma denúncia apresentada pelo profeta. O profeta vem denunciar esse estado pecaminoso do povo de Judá. Ele denuncia o povo de acusarem Deus de ser omisso com a sua justiça. E mais do que isso, eles estão dizendo que Deus se agrada de quem pratica o mal. Veja o absurdo a que ele chega. Essa é a primeira divisão. A segunda divisão, os versículo 1 do capítulo 3, logo na sequência, nós temos a resposta de Deus a essa acusação injusta que o povo está fazendo a respeito de Deus e da sua justiça. Deus respondendo ao povo. Nós temos uma terceira divisão que está aí no versículo 2, que é uma advertência. O profeta faz uma advertência seríssima, chamando a atenção do povo para a seriedade da justiça de Deus. E em último lugar, o profeta nos aponta o propósito da justiça de Deus se cumprindo em Cristo Jesus, e nós vamos entender melhor essa questão também. Então vamos à primeira divisão, a denúncia. O profeta apresenta então essa denúncia da parte de Deus. Ele denuncia o povo que acusa Deus de ser injusto com eles mesmos e de se agradar daquele que pratica o mal. Está aí no versículo 17. O profeta Malaquias evidencia esse pecado do povo. Veja que ele diz: vocês estão enfadando o Senhor com vossas palavras. E ainda dizeis, eles perguntam, em que o enfadamos? E o profeta aponta, nisso que vocês pensais. Qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos de Deus. É desses, vocês dizem, que ele se agrada. Ou, onde está mesmo o Deus do juízo? Onde está mesmo a justiça de Deus nesse mundo? Meus irmãos, o profeta Malaquias, é bom nós lembrarmos, ele está se dirigindo aqui ao povo judeu, como eu já disse para os irmãos, mas é importante lembrarmos o estado espiritual desse povo. Como nos dias de hoje também, muitos estão vivendo uma vida espiritual totalmente decadente e distante do que a Escritura, a palavra de Deus, requer de cada um de nós. O profeta Malaquias se dirige a esse povo por volta do ano 500 a 450 antes de Cristo, para você situar um pouquinho com respeito ao período histórico. E esse povo então diz de maneira muito cínica que Deus tinha prazer, em outras palavras, que Deus tinha prazer nos malfeitores, Deus tinha prazer nas pessoas que faziam as coisas más nesta vida, neste mundo. Eles provavelmente estavam dizendo essas coisas a respeito de Deus, porque olhavam à sua volta, olhavam para a vida daqueles que não viviam obedecendo à lei, obedecendo aos princípios das Escrituras, homens e pessoas pagãs, idólatras, e eles olhavam e constatavam que muitos deles viviam bem, tinham dinheiro, eram ricos, eram prósperos, e eles comparavam com a vida deles e a condição deles, e eles diziam, olha, eles são malfeitores, eles são pagãos, eles são idólatras, eles são desobedientes, mas olhem como eles estão sendo abençoados, e olha como nós estamos vivendo. Nós não estamos tão prósperos assim. Esses judeus, vocês se lembram, são aqueles que retornam do cativeiro babilônico e voltam para Jerusalém para retomarem as suas moradas e as suas vidas, sua rotina em Jerusalém. Portanto, um período pós-exílico aqui, mas um povo que estava espiritualmente
frios, distantes de Deus, vivendo na prática do pecado e também cometendo muitas maldades. A exemplo desta que o profeta Malaquias revela para nós aqui. Então essa é a pergunta que destaca nesse texto. Em que enfadamos a Deus? O que está por trás dessa pergunta, meus irmãos? Antes de nós respondermos a essa pergunta, nós precisamos dizer que, em primeiro lugar, essa palavra enfadar aqui, ela está longe de ser entendida no sentido de que Deus está vencido pelo cansaço. Não é esse o sentido dessa palavra e não é isso que o profeta Malaquias está ensinando aqui. Muito ao contrário. De acordo com o contexto aqui desse texto, nós vamos entender que Deus não é um Deus vencido pelo cansaço, muito ao contrário, Ele é o Deus que não tolera o pecado e que age com justiça, com vigor, contra toda a maldade, contra todo o pecado nesta vida e neste mundo. E ai daqueles que cometem maldades e vivem na prática do pecado como se Deus não existisse. Então, em primeiro lugar, essa palavra não significa e não se trata de um Deus vencido pelo cansaço. A palavra enfadar aqui, irmãos, ela traduzida do hebraico, ela foi traduzida do hebraico para o texto grego na Septuaginta, que é a Bíblia que foi traduzida do hebraico para o grego, a Bíblia dos judeus. Se você traduzir do grego para o português essa palavra, você tem a palavra irritar, você tem a palavra provocar. Então seria uma tradução possível desse texto, o profeta dizendo: vocês que irritam a Deus com as suas palavras. Percebem? É como se eles estivessem dizendo e perguntassem para Deus então: de que forma nós o irritamos? E ele responde: quando dizem, todo aquele que faz o mal é bom diante de Deus, e é com eles que Deus se agrada. Na verdade, meus irmãos, essas palavras aqui desses judeus se constituem numa grande ofensa a Deus e à sua justiça. Mas elas revelam também, como eu já adiantei para os irmãos, a decadência moral do povo, a decadência espiritual do povo de Deus do Antigo Testamento. Revelam o cinismo desse povo, revelam o espírito desrespeitoso desse povo para com o nosso Deus. Portanto, sim, esse povo, pensando e falando essas coisas, eles estão provocando a ira santa e justa de Deus com esse tipo de palavras e pensamentos. Mas, meus irmãos, se você for estudar um pouquinho mais a história desse povo que volta do exílio, você vai descobrir que este povo é o mesmo que, algum tempo antes, estavam reunidos cantando e louvando a Deus. Quando, por exemplo, foi lançado os fundamentos do templo, os alicerces da construção do novo templo, eles estavam ali reunidos louvando a Deus, adorando a Deus. É este mesmo povo que agora está ofendendo a Deus e a sua justiça também. Eles cantavam reconhecendo a bondade e a misericórdia de Deus sobre Israel. Você encontra esse relato lá em Esdras, capítulo 3, versículos 10 e 11. Malaquias vai mostrar que esse povo mudou. Diferente de Deus que não muda, nós mudamos. Agora você encontra um povo que está rebelde, se rebelaram contra Deus, fazendo essas acusações terríveis contra Ele. Meus irmãos, isso aqui mostra a capacidade do ser humano, pecador, a capacidade de se levantar contra Deus e ser totalmente injusto e ingrato para com o Senhor. Deus é bom em todo o tempo, nós cantamos, nós vemos o salmista, lemos os salmos que revelam isso. E Deus não muda, Ele continua sendo bom e continua sendo justo. Mas os homens, as pessoas mudam. E é possível que você conheça pessoas que também agem assim. Mudam diante do Senhor. O povo de Israel foi alvo do amor de Deus, foi alvo da misericórdia de Deus. Assim como nós também somos hoje. Mas esse povo agora ofendem a Deus com tais palavras e pensamentos.
Mas não foi a primeira vez que o povo de Israel fez isso com Deus. Isaías capítulo 1, versículo 14 mostra Deus rejeitando o culto que esse povo prestava ao Senhor, o povo de Israel. Ele diz: as vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando entrais, estendeis as mãos, escondo de vós o rosto. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue, ou seja, estão carregadas de pecados. Era assim o povo de Israel. Era assim o povo de Deus do Antigo Testamento. Mas, meus irmãos, a humanidade é sempre a mesma em todo o tempo, em todo lugar. Somos os mesmos, somos pecadores. E em nossos dias, isso também não é diferente. Você há de concordar comigo que muitas vezes, muitas pessoas têm agido de forma semelhante para com Deus também. Não é difícil hoje em dia pessoas colocadas diante de situações de injustiça quererem culpar a Deus por toda a injustiça que há no mundo. Se um político ou um juiz favorece a impunidade ou a corrupção, às vezes se pergunta: por que Deus não intervém? Não é verdade? E não é difícil de, daí em diante, se chegar rapidamente à conclusão de que, conclusão inconsequente, diga-se de passagem, Deus não existe. Tanto mal acontece nesse mundo, tanta maldade acontece nesse mundo. Se Deus existe, por que Ele não age? Ou alguém pode pensar: Ele virou as costas, nos criou e nos abandonou. Ou até mesmo chegar a essa conclusão desses judeus também aqui: Deus é injusto. Isso não é difícil de acontecer nos nossos dias, meus irmãos. O povo de Israel não confiava mais na justiça divina, se é que de fato eles confiaram algum dia. Muitas pessoas, hoje em dia, também não confiam e nem esperam na justiça de Deus. É possível que muitos hoje estejam acusando Deus também de se agradar de pessoas que praticam o mal, de se agradar dos corruptos, de se agradar dos desonestos, de se agradar até mesmo daqueles que derramam sangue inocente. A culpa é de Deus. Muitos podem estar pensando assim. Ou talvez outros estejam sugerindo ser Deus um monstro. Sabe por quê? Porque, por exemplo, Deus tem a cura da Covid-19 em suas mãos. Mas Ele prefere se manter em silêncio e permitir que o sofrimento, que a pandemia, tire a vida de muita gente. Nós não somos diferentes do povo de Israel, porque nós também somos seres humanos e somos pecadores, e possivelmente muitas pessoas estejam agindo e pensando assim a respeito da existência de Deus e da sua justiça neste mundo. Isso, meus irmãos, pode levar a algo ainda pior, pois quando os homens deixam de confiar na justiça de Deus, na justiça divina, eles apelam para eles mesmos, ou seja, para a sua própria justiça. Quando não confiam na justiça de Deus, que pune o mal, eles tornam-se eles mesmos vingadores do mal que lhes afetam, do mal que lhes atingem, aplicando a sua própria justiça como se Deus não existisse. Esse é o cenário. Essa era a realidade com que o profeta Malaquias estava lidando. O povo de Judá estava vivendo esse contexto, mas nós encontramos esse contexto também nos nossos dias. Essa é a primeira divisão, nos traz esse panorama, esse cenário. Mas há uma boa notícia. E a boa notícia está na segunda divisão. Está aí no versículo 1 do capítulo 3. Na resposta de Deus ao povo e a nós também, que lemos esse texto aqui.
Deus responde a esse povo ingrato e injusto. E ele responde dizendo que a sua justiça está se cumprindo. Deus não é injusto. Deus não é omisso. Deus não deixou de praticar a sua justiça. Na resposta que ele apresenta aqui, ele vai deixar claro que ele está cumprindo a sua justiça e a cumpre nos termos da sua aliança. Deus entrou em acordo, Deus fez um pacto, Deus fez uma aliança com os homens. Deus fez uma aliança com Abraão. E Deus é fiel com a sua palavra. E Deus vai dizer que ele executa a sua justiça nos termos dessa aliança. E é claro que vai apontar para Jesus Cristo como sendo a peça principal, o personagem principal desta aliança que Deus fez com Abraão. Apesar da incredulidade desses judeus, apesar da incredulidade de muitas pessoas nos nossos dias também, esse texto vai nos mostrar que Deus não mudou e que Deus não muda. Ele, na verdade, está empenhado e compromissado em cumprir com a sua palavra essa que foi já empenhada. Por isso Malaquias diz no versículo 1 do capítulo 3, eis que envio o meu mensageiro. Deus dizendo para o povo de Israel e dizendo para nós também aqui, que preparará o caminho diante de mim, de repente virá ao seu templo a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, Deus, quando criou este mundo, ele criou de maneira perfeita. E ele criou a humanidade para que vivesse uma vida perfeita e justa diante de Deus e diante do seu próximo, para com o seu próximo também. Mas vocês todos conhecem a história do mundo, né? Da criação, a história da queda. O homem pecou, passou a viver a desordem, o caos neste mundo, praticando todo tipo de injustiça. Mas a boa notícia é que Deus tem o seu plano de redenção. Redenção para a sua criação. Desde o Gênesis, desde o início, Deus havia anunciado o seu plano redentivo. Gênesis 3,15, Deus empenhou ali também a sua promessa, nos trouxe a sua promessa ao dizer, se referindo ao descendente da mulher, ao filho dele, a Jesus Cristo, ao dizer, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essas palavras foram dirigidas a Satanás. E aqui Deus diz que o dano máximo que Satanás poderia fazer ao Salvador, ao Redentor, seria um dano mínimo, ferir o calcanhar. Mas o Redentor esmagaria a cabeça da serpente. Meus irmãos, esse plano está sendo executado pelo nosso Redentor, que é Jesus Cristo, o justo. O versículo 1 do capítulo 3, aqui, é muito claro, apontando para Jesus Cristo. Quando ele diz, eis que envio meu mensageiro. Quem foi o mensageiro que foi enviado para preparar o caminho do Salvador? João Batista, logo vem à sua memória aí. Ele prepara o caminho, ele preparou o caminho para Jesus Cristo. Ele veio antes de Jesus Cristo com esse objetivo, preparar o caminho para o Messias prometido. Aqueles judeus questionavam, ainda que ironicamente, onde está o Deus da justiça? Aqui Deus responde, virá o anjo da aliança. Deus não desistiu da sua criação. Deus não desistiu do seu mundo. Deus não desistiu da sua vida. Deus não desistiu de restaurar o pecador e torná-lo justo diante da sua presença, diante dos seus anjos também. Esse texto certamente aponta para Jesus Cristo como sendo o personagem central da aliança que Deus fez com Abraão para redimir o seu povo, os seus escolhidos. Quando você lê o Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 1, que fala da genealogia de Jesus Cristo, ou seja, apontando para a origem de Jesus Cristo, é dito as seguintes palavras: Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Portanto, meus irmãos, é através dele, de Jesus Cristo, que Deus, o Pai, aplica a sua justiça neste mundo. Ele já está fazendo isso. O texto ainda diz que ele também vem ao seu templo.
Lembre-se que essa palavra de Malaquias foi dirigida aos judeus antes da encarnação de Jesus, antes do seu nascimento. E Malaquias está dizendo que ele virá ao seu templo. Isso para mostrar que esse prometido é todo-poderoso. Ele não vem como servo. Ele é o Filho de Deus. O templo lhe pertence. Na verdade, o templo aponta para ele mesmo. Isso mostra o seu domínio, a sua autoridade, a autoridade divina que ele representava, em contraste com todas as criaturas que são apenas servos no templo. Por exemplo, Moisés e Cristo. Você tem essa relação apresentada perfeitamente por Hebreus. O autor aos Hebreus, capítulo 3, versículos 5 e 6, mostrando que há um contraste entre Jesus e Moisés. Moisés é servo, Jesus é Senhor. Olha o que diz Hebreus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, o templo, como servo, diz o autor aos Hebreus, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Aí ele vai falar de Cristo agora. Cristo, porém, como filho, não como servo. É diferente. Na casa do Pai, na casa de Deus, Jesus é o filho, não é o servo. Esse anjo da aliança aqui, meus irmãos, apresentado por Malaquias, ele já veio. Aleluia. O Redentor já veio. No nosso tempo, Jesus já veio a este mundo. A promessa foi cumprida. E ele mesmo se declara como sendo aquele que tem toda a autoridade, todo o poder. Mateus capítulo 28, versículo 18, Jesus aproxima-se dos seus discípulos depois da sua ressurreição, agora todo revestido de poder, e ele declara: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus o justo, Jesus o Senhor, Jesus o Todo-Poderoso. Essa é a boa notícia. A justiça de Deus está se cumprindo neste mundo através do justo, através do seu Filho. E aí nós vamos para a terceira divisão do nosso texto, que é exatamente a seriedade da justiça de Deus que o profeta quer chamar a sua atenção, quer chamar a nossa atenção. Ele faz essa advertência no versículo 2. Mas virá o anjo da aliança, ele já havia dito. E agora ele pergunta: mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Vocês estão aí, judeus, questionando e perguntando: cadê o anjo da aliança? Cadê a justiça de Deus que não se manifestou? Mas eles faziam essa pergunta ironizando, não porque confiavam e estavam esperando mais a justiça de Deus ser manifestada. Mas Malaquias diz: ele virá. E a pergunta para eles e para o mundo hoje é: quem poderá suportar o dia da sua vinda? Diz Malaquias. Quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Fogo e potassa. Dois termos aqui que é importante nós entendermos. Meus irmãos, ao que indica o verso aqui, claramente está apontando para a segunda vinda de Jesus Cristo. E você já sabe o que vai acontecer na segunda vinda de Jesus Cristo. A justiça de Deus será manifestada plena e cabalmente. Todos verão. No capítulo 4 aí de Malaquias, versículo 1, traz essa mesma ideia. Você pode acompanhar na sua Bíblia aí. Ele diz: pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos, os orgulhosos, todos os que cometem perversidade, serão como restolho, como cinzas. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes restará, ou lhes deixará, nem raiz, nem ramo. O juízo, a justiça de Deus está se cumprindo já, mas ela se cumprirá de maneira plena, cabal e pública nesse dia, na segunda vinda de Jesus Cristo, no dia do juízo. Portanto, irmãos, o profeta está afirmando para esses judeus e para nós aqui também,
mas especialmente, diretamente para esses judeus irreverentes, que o Messias virá. Porém, não como eles aguardavam a sua vinda. Jesus não virá para estar bajulando-os, paparicando-os, prestando favores e privilégios a eles enquanto nação teocrática. Nós somos israelitas. Não é nesse sentido, e para isto que virá o Messias. Mas ele virá como juiz consumidor. Ele viria e virá na sua segunda vinda, como diz aqui Malaquias, e aí nós vamos aos dois termos que eu me referi, o fogo do ourives e com a potassa dos lavandeiros. A palavra fogo aqui, irmãos, tem a função de purificar, de tirar as impurezas. Precisa ser passado pelo fogo para haver essa purificação. Quem trabalha com metais sabe disso. Com a potassa dos lavandeiros. Ou poderíamos dizer, as irmãs e alguns irmãos, que eu sei também, que lavam roupas aí, né? Aquela roupa encardida. Você tem que usar, talvez aí, alguma coisa mais forte, como água sanitária, sei lá, alguma coisa assim que vai restaurar o branco. Quem entende disso é a minha esposa, eu não entendo muito bem. Ela é que gosta de deixar as roupas branquinhas. Potassa dos lavandeiros. Fogo tem a função de purificar, e potassa, ou seja, o carbonato de potássio aqui, mais especificamente, de limpar as impurezas. Agora me diz uma coisa, algum desses dois elementos aqui vai servir para limpar o seu coração? Para limpar o coração dos homens e mulheres pecaminosos? Não. Então não é disso exatamente que o profeta Malaquias está falando. Ele está apontando para Jesus, a semelhança disso. Ele que é o fogo purificador. Ele que é a potassa dos lavandeiros. Ou seja, o profeta adverte, chama a atenção desses judeus aqui. Vocês estão brincando com fogo. Vocês estão brincando com o juízo de Deus. E aí ele chama a atenção, olha a missão do Messias, do Filho de Deus no mundo. Ele tem a missão de julgar o mundo. Vocês estão questionando, vocês estão zombando da justiça de Deus. Vocês estão ofendendo a Deus e a sua justiça. Mas vocês estão brincando com coisa muito séria. A missão de Jesus neste mundo é de julgar o mundo. E aí eu vou para a minha última divisão aqui no texto. Esse juízo de Deus, esse julgamento, aponta para dois propósitos na justiça de Deus. Os dois propósitos. A sua justiça cumpre nesse mundo, em Cristo Jesus, dois propósitos principais e únicos. Qual é o primeiro propósito? O primeiro propósito está aí no versículo 4, que é exatamente o de purificar o seu povo. Jesus veio já, se encarnou, e desde aquele momento, ele já está aplicando a justiça de Deus no mundo. Cumprindo o primeiro propósito, purificar um povo. O Senhor veio e virá no último dia, para separar, para purificar aqueles que temem a Deus. Esse é o primeiro propósito. Observe o versículo 3 do nosso texto. Assentar-se-á, se referindo a Jesus Cristo aqui, tá? Que ele chama de derretedor e purificador. Versículo 3. Assentar-se-á como derretedor e como purificador de prata. Purificará os filhos de Levi. Aqui aponta para o povo que teme a Deus, filhos de Levi, os piedosos, o crente verdadeiro. E os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos, não como agora, se referindo ao tempo desses judeus aqui, como nos primeiros anos. Meus irmãos, Jesus aqui é apresentado por Malaquias a semelhança desse que ele diz que é o purificador da prata, ou de prata. Aqui é alguém, não sei quantos aqui conhecem esse contexto, e talvez conheça até melhor do que eu. Aqui o purificador de prata é alguém que se coloca
de frente para o cadinho, se assenta de frente para o cadinho. O cadinho é uma espécie de vaso de metal que suporta altas temperaturas e que serve a esse propósito de purificar os metais. Então, o purificador, esse profissional, ele se assenta diante do cadinho, sob alta temperatura, e fica ali observando atentamente, olhando o metal, no caso aqui a prata, ser derretida em altíssima temperatura, mas ele fica atento para que ela não passe do ponto. Tem um ponto certo, que senão estraga. E tem que ir ao ponto certo e chegar ao ponto certo em concluir o processo. E o ponto certo é quando o purificador, no caso desse metal, ele consegue enxergar no metal refletido ali o seu próprio rosto. Pronto, esse é o ponto certo. Precisa ser tirado o metal. Ele retira então do fogo esse metal. É interessante essa ilustração que o profeta Malaquias usa aqui, porque você, quando lê Romanos capítulo 8, você vai entender que esse purificador aqui é Jesus Cristo para o nosso contexto. Romanos capítulo 8, versículo 29 diz: portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aqueles que são alvos da purificação de Deus, da justiça de Deus, estes vão refletir a imagem de Deus, a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Deus olha para você que é convertido, Deus olha para você que crê na sua justiça e que espera na justiça dele, e Deus vê o seu Filho Jesus Cristo. E ele te justifica diante de Deus. Você é aceitado agora diante da presença de Deus, porque Jesus Cristo, o justo, o Messias, o anjo da aliança, te justificou. Porque você crê em Deus, você crê na sua palavra também. Meus irmãos, esse processo aqui de purificador é o processo de refinar e separar. O primeiro propósito da justiça de Deus é esse: é refinar e separar os que temem a Deus, os piedosos, separar dos ímpios, separar do mundo pecaminoso, por meio da sua palavra. Olha que coisa interessante. Deus usa a sua palavra para purificar a sua vida, para limpar a sua mente, para limpar o seu coração. E com isso Deus está aplicando também a sua justiça na sua vida, tornando você uma pessoa justificada diante de Deus, porque você, à medida que você é purificado pela palavra de Deus, a palavra é o fogo que vai consumindo as impurezas e transformando a sua vida. Você é colocado diante da presença de Deus como uma pessoa limpa, pura, justificada em Cristo Jesus, o teu Senhor, o teu Salvador. Esse é o primeiro propósito da justiça de Deus, aplicada através de Jesus Cristo na nossa vida. E esse processo, irmãos, ele já começou desde o início. Na verdade, antes mesmo de Jesus vir a este mundo, quando o mensageiro foi enviado. Malaquias menciona aqui o mensageiro, João Batista. Qual foi a missão de João Batista? Foi preparar o caminho, mas foi também chamar os pecadores ao arrependimento. Quando você lê Mateus capítulo 3, versículo 7, você tem um testemunho do próprio João Batista, que o evangelista diz que, vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhe a esses fariseus e saduceus. João Batista se dirige a ele e diz: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E lembra que a ira vindoura, a ira de Deus, representa a justiça de Deus. Não é igual à nossa ira. A nossa ira não reproduz a justiça de Deus, já diz a sua palavra. A nossa ira é imperfeita, representa a nossa natureza pecaminosa. E João Batista prossegue e ele diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. A palavra é o que purifica. Vocês querem fazer parte do reino de Deus? Vocês precisam ser colocados dentro do cadinho. Vocês precisam ser passados pelo fogo.
Vocês precisam ser purificados a ponto de produzir frutos dignos de arrependimento. Ou seja, o testemunho, a conduta de vocês vão mostrar isso, que vocês não têm mais prazer ao pecado. E quando vocês pecam, vocês se arrependem e confessam. E não comeceis a dizer que vós, entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Ainda no Evangelho de João, ainda no mesmo Evangelho de Mateus, no versículo 11, aí mesmo no capítulo, ele aponta para Jesus Cristo. João Batista diz: eu batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Meus irmãos, tudo isso aqui aponta para a justiça de Deus, zombada, desprezada, ofendida por esses judeus. Deus está aplicando a sua justiça nesse mundo. E saiba de uma coisa: a igreja de Cristo no mundo hoje é o que representa e revela para o mundo a justiça de Deus, essa justiça, porque a igreja são os cristãos, são os crentes verdadeiros que vivem neste mundo por meio da palavra de Deus e também através da sua vida, o mundo sendo purificado através do seu testemunho, que vive pela palavra de Deus. Mas essa justiça, ela se manifestará no último dia de maneira plena. E aí você lembra de Mateus capítulo 25, a partir do versículo 21, que diz ainda: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os seus anjos com ele, então, veja a mesma ideia aqui, ó, se assentará. Lembra do purificador? Se assenta diante do cadinho. Aqui a mesma ideia, olha só. Jesus se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia! Você ouvirá essas palavras de Jesus? Você está vivendo por esta palavra? Você está sendo provado? Você luta contra o pecado? Você não se entrega às injustiças? Você nem acusa Deus e nem a justiça de Deus de ser falha? Você se esforça por ser fiel a Deus, ou sendo fiel à sua palavra? Então você ouvirá esse convite do Mestre, de Jesus Cristo: vinde, benditos de meu Pai. Esse é o primeiro propósito da justiça de Deus sendo aplicada neste mundo. A justiça de Deus vem para purificar, para separar o seu povo dos ímpios, do mundo em trevas, para Ele mesmo, para que tenha uma vida de santidade, uma vida de pureza e de retidão na presença do Senhor. Eu espero que você esteja sempre entre estes, para a glória do nosso Deus. Mas eu disse para vocês que são dois propósitos, e há um segundo propósito. A justiça de Deus se manifesta em Cristo Jesus também para, não apenas para purificar o seu povo, mas ela se manifesta para condenar o ímpio. Para condenar aqueles que vivem não confiando em Deus e nem na sua justiça. O Senhor virá para julgar e para condenar os que vivem no pecado. O versículo 5 aponta para isso. Olha o que diz o versículo 5: chegar-me-ei para vós outros, ou a vós outros, para juízo. Não é mais para purificar, não é mais para limpar as impurezas. Agora é um outro grupo. Ele se dirige para estes, dizendo: para vós outros, para juízo, e serei testemunha veloz contra os pecadores. E aí ele vai nomear aqui vários tipos de pecados cometidos. Meus irmãos, essa resposta aqui, na conclusão desse texto, a resposta de Deus aos judeus que ofendem a Deus
e a sua justiça, é também para todos aqueles que zombam da justiça de Deus nos dias de hoje. É também para todos aqueles que zombam do Filho de Deus, Jesus Cristo. A referência aqui a vós outros indica sim ser aqueles que não confiam na justiça de Deus. Quem não confia na justiça de Deus é alvo do juízo de Deus. Dessa justiça, eles não confiam na justiça de Deus e que, ironicamente, estavam perguntando: onde está o Deus do juízo? Mas é interessante quando você lê o apóstolo Pedro vai dizer assim: olha, não foi só no passado que zombaram da justiça de Deus. Não foi só no passado que duvidaram das promessas da palavra de Deus. Nos últimos dias também isso vai acontecer. E aí você olha lá para o texto do apóstolo Pedro, e ele vai mostrar essa realidade também para nós, alertando que isso também vai acontecer nos últimos dias. Ele diz lá no capítulo 3, versículo 3 da segunda carta, ele diz, se referindo aos ímpios: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Olha, nos lembra a pergunta dos judeus lá atrás. Só que esses daqui não são aqueles, são outros que também surgirão nos últimos dias questionando Deus. O Senhor prometeu e não cumpriu até agora. Jesus falou que ia voltar, mas até agora não voltou. Quando eu era criança, eu ouvia dizer que no ano 2000, ele ia voltar, 2000 não passarás. Você já ouviu essa história também? Né? E Jesus não veio. Então, Deus, não está cumprindo com a sua palavra. Aqui Malaquias está dizendo para aqueles que duvidam da palavra de Deus, que Jesus declara: serei testemunha veloz contra estes que afirmam e que duvidam da palavra de Deus. Daqueles que, à semelhança destes judeus, dizem que Deus faz vistas grossas à prática da maldade. Malaquias revela que Deus, aqui nesse texto, não apenas está atento, está vendo todo o mal praticado neste mundo, todo o mal que os homens fazem. Ele não apenas está vendo, mas ele declara aqui que ele mesmo vai testemunhar contra estes. Vocês sabem que no tribunal da justiça humana, o juiz depende do testemunho de um terceiro, de uma pessoa, uma terceira pessoa. Jesus não depende de um testemunho de terceiro. Ele aqui declara que ele mesmo, ele é o juiz, e ele mesmo vai testemunhar contra o ímpio, contra os que não confiam em Deus, não confiam na sua palavra, não confiam na sua justiça. O outro termo que nos chama a atenção aqui é o primeiro que eu já me referi para os irmãos: vós outros, né? Ele vai se dirigir a estes, mas para juízo, para condenação. O profeta Malaquias ainda diz que a vinda do Senhor será repentina. Ele diz aí: ele virá súbita e inesperadamente, mas ele virá como juiz devorador para os incrédulos. Pedro, meus irmãos, ainda diz: ora, apontando para os últimos dias, para o dia da volta de Jesus. Não se esqueça que Jesus vai voltar. Não se esqueça que Jesus é o grande juiz. Não se esqueça que ele virá para julgar este mundo e para condenar os pecadores que vivem na prática do pecado. Ele diz que a sua vinda será súbita, repentina e como juiz devorador. E o que diz Pedro a esse respeito? Novamente eu recorro a Pedro, capítulo 3, versículo 7. Ora, os céus que agora existem e a terra que vocês e eu vemos, né? Nós vemos, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo. E aí ele conclui: e destruição dos ímpios.
Meus irmãos, a justiça de Deus tem dois propósitos. Ele vem para separar, purificar um povo para si. Mas Jesus Cristo também virá para condenar o ímpio, destruir esse mundo, condenar os ímpios e levar para si o seu povo. Eu concluo dizendo para os irmãos que o anjo da aliança, que é Jesus Cristo, ele já está conduzindo o seu povo. Ele já está purificando o seu povo. Isso aqui nos lembra quando, através de Moisés, Deus enviou para libertar o seu povo do Egito. E lá você tem a nuvem de fogo. Aqui você tem essas duas facetas. A nuvem de fogo que guiava o povo até a terra prometida. Para o povo de Deus era motivo de bênção, de alegria, de segurança. Mas para os inimigos de Deus e do seu povo era motivo de terror. O Deus de justiça, o Deus de juízo. O mesmo processo de separação ocorre no mundo e hoje está ocorrendo, desde aquele tempo para cá, com cada cristão, com cada servo de Deus. Quando pessoas que temem a Deus, eles forem, no último dia, completamente separados e purificados deste mundo, o mundo então acabará, terá o seu destino final, a sua destruição. Quando a impureza, a escória, a sujeira for retirada do ouro cristão, ele será para sempre libertado da fornalha da prova, da provação que você e eu passamos todos os dias, nesse processo de purificação, por meio da palavra de Deus, através do Espírito que habita em nós. Mas quanto mais puro o ouro, mais quente o fogo se torna. Quanto mais branca a roupa, mais difícil a lavagem. Já nos diz um autor, o Moure. Purificar os filhos de Levi significa purificar o convertido, purificar cada crente, purificar cada filho de Deus. Portanto, meus irmãos, sim, a justiça divina, ela vem para purificar o que crê e para condenar aquele que não confia em Deus, não confia na sua justiça e age por conta própria. Gostaria de fazer algumas aplicações bem objetivas antes de encerrar. Primeira coisa, meus irmãos, alguns perigos quando não se confia na justiça de Deus. O primeiro perigo daquele que não confia na justiça de Deus é exatamente se revoltar contra Deus. Quem não confia na justiça de Deus, quando passa por uma situação de crise difícil, eles tende a se revoltar contra Deus. Quem não confia na justiça de Deus, em Deus e na sua justiça, tende a se revoltar contra os que confiam em Deus e na sua justiça, ou seja, contra a sua igreja, contra os crentes. Quem não confia em Deus e na sua justiça, tende a se entregar a todo tipo de injustiça, de pecado, em rebeldia contra Deus. Quem não confia em Deus e na sua justiça, tende a praticar a justiça com as próprias mãos e ser o seu próprio vingador. Mas lembra, o apóstolo Paulo já nos adverte que nós não devemos pagar a ninguém mal por mal, mas que devemos nos esforçar por fazer o bem. E se alguém ofendeu você, se alguém tratou você com injustiça, o apóstolo Paulo diz, dai lugar à ira. Ah, pastor, então eu vou ficar iradíssimo. Não, aqui não é a sua ira. Dai lugar à ira de Deus. Porque na sequência do texto, lá em Romanos, capítulo 12, versículo 20, ele diz, versículo 19, ele diz, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, entre parênteses, ira de Deus. Porque está escrito, e Deus vai dizer, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. O dia da justiça, meus irmãos, irá se manifestar plenamente na segunda volta de Jesus Cristo. A igreja de Cristo sabe disso. A igreja de Cristo precisa testemunhar e levar essa mensagem
para o mundo também. Mas eu quero fazer uma aplicação bem prática, talvez para você que nesse tempo de crise tenha sofrido algum dano por causa da sua fé em Cristo Jesus. Talvez você perdeu o seu emprego, talvez você teve o seu salário reduzido, e talvez você tenha sido tentado a questionar a justiça de Deus. Porque você olhou para o seu chefe e viu que ele foi promovido, talvez olhou para um colega seu e viu que ele foi também promovido, mas você talvez perdeu o seu emprego, ficou sem o seu salário. Mas eu sou crente, eu sou um filho de Deus, tenho me esforçado por obedecer a palavra do Senhor. Cadê a justiça de Deus? Esse texto aqui ajuda você a não cair nessa tentação. O salmista, ele foi levado a pensar assim: Deus está abençoando o ímpio mais do que a mim. Mas ele diz que ao final ele adentra o templo e ele é iluminado e diz: o Senhor os coloca em lugares escorregadios. Não tenha dúvida, meu querido irmão, minha querida irmã, se você confia em Deus e confia na sua justiça, creia que Ele está cuidando da sua vida de maneira justa. E não só de maneira justa, mas Deus tem sido justo e bondoso com o seu filho, com a sua filha em todo o tempo, porque Ele é bom. Ele é justo e Ele é bom. Que Deus abençoe a sua vida e aplique a sua palavra ao seu coração nesta noite. Amém. Nós vamos concluir o nosso culto nesta noite. Quero convidar a igreja a se colocar em pé e cantarmos o hino Trindade Adorada. Logo após o hino, irei fazer uma oração. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, é hoje e para sempre, eternamente. Amém. Amém. Santíssimo Deus, Deus que é justo, Deus que é santo, reto, que é bom, a Ti toda a honra, toda a glória, Senhor, e toda a nossa gratidão. Louvamos o Teu nome, Pai, pela Tua justiça, que aplicada à nossa vida por meio de Jesus Cristo, não nos condena, mas nos absolve, porque Cristo tomou sobre si as nossas dores e pagou o preço do pecado e da dívida que nós tínhamos para com o Senhor. Senhor Deus, aplica a Tua palavra ao coração da Tua igreja, do Teu povo. Teu Espírito Santo esteja fortalecendo a fé de cada um, capacitando a todos nós a também andarmos e vivermos na justiça do Senhor, como justo nesse mundo, para que o nome do Senhor seja glorificado e honrado. No nome de Jesus que oramos a Ti, agradecidos. Amém. Meus irmãos, receba a bênção do Senhor. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o Pai santo e justo, o consolo e o conforto do Espírito Santo de Deus, meus irmãos e irmãs, repouse sobre todos vós e sobre a Igreja de Cristo na face da terra, hoje e para sempre. Amém. Amados irmãos, irmãs, chegamos ao final do nosso culto. Queremos agradecer a todos os irmãos, embora seja um dever nosso e um prazer nosso estar na casa de Deus. Mas eu louvo a Deus pela vida de cada irmão e irmã. E quero dizer para você que estou feliz com a sua presença aqui nesta noite, com a presença de alguns irmãos, que já fazia também algum tempinho que nós
não tínhamos visto mais depois dessa pandemia. Deus continue abençoando e fortalecendo a sua fé no Senhor a cada dia. Lembrando que na próxima quarta-feira eu estarei aqui esperando vocês, tá bom? Para cultuarmos a Deus. Boa semana a todos.